Suas mãos deslizaram entre seus tornozelos amarrados e por um instante congelado, estava perto demais. Perto demais. E ela ofegou através de dentes cerrados. Não, isso é proibido. Cole Maddox não respondeu imediatamente. Os dedos do fazendeiro eram ásperos, rachados de sol, firmes como um homem acostumado a segurar rédeas e portões quebrados. No entanto, agora, eles estavam apoiando uma mulher pendurada de cabeça para baixo em um galho de choupo, suas saias puxadas pela gravidade, sua respiração vindo em rajadas agudas e impotentes. Para qualquer um observando, parecia errado. Não apenas errado, mas pecaminoso. O sol de verão queimava sobre as planícies do Arizona. Poeira suspensa no ar, como uma respiração presa. Irmã Amélia Quinn balançava levemente, cordas mordendo seus tornozelos, seu mundo reduzido a dor, calor e o estranho parado perto demais embaixo dela. Seu aperto apertou, seu corpo se sacudiu. Ela gritou novamente, mais baixo desta vez, pânico entrelaçado com vergonha. Sua voz saiu em fragmentos curtos. Por favor, não! A mandíbula de Cole contraiu. De onde ele estava, qualquer um poderia acreditar que ele havia parado para encarar, para demorar, para fazer algo inominável, sob a desculpa de resgate. Era assim que pareceria. Era assim que o reverendo Silas Crow queria que parecesse. Momentos antes, o pregador havia declarado o castigo justo, uma lição para qualquer mulher que ousasse desafiar a autoridade sagrada. As pessoas da cidade haviam recuado. Até o delegado havia desviado os olhos. Agora, apenas o fazendeiro permanecia. Um homem sem colarinho, sem escrituras, sem direito de estar ali. A voz de Amélia tremeu novamente, mais suave, crua de medo. Aquele lugar é proibido. Proibido pela igreja. Proibido por votos que ela havia feito antes de entender o que a obediência realmente custava. Proibido por um homem que havia ordenado que ela fosse amarrada como um sinal de aviso sob o céu do deserto. Cole mudou sua postura, botas rangendo na terra, suas mãos se ajustaram, deslizando, pressionando, encontrando equilíbrio onde não havia nenhum. Para Amélia, parecia uma violação esperando para acontecer. Para os observadores invisíveis nas árvores e janelas, só poderia ser interpretado de uma maneira: um fazendeiro sozinho, com uma mulher indefesa, um toque proibido e uma linha prestes a ser cruzada. Sua respiração falhou quando a corda rangeu acima. Ela apertou os olhos, se preparando não para a dor, mas para a desgraça. Cole finalmente falou, sua voz baixa, controlada, sem carregar nenhuma da fome que o momento parecia prometer. Fique quieta. O comando apenas aprofundou o mal-entendido. Ele estava salvando-a, ou aproveitando-se do único momento em que ninguém ousaria interrompê-lo? A poeira girou, a corda se esticou, e naquele único instante perigoso, antes da faca sair e antes que a verdade pudesse surgir, uma questão queimava mais quente que o próprio sol. Se um homem continua se encontrando, em momentos como este, mãos onde nunca deveriam estar, corpos confiando nele, apesar do medo. Você acha que ele ainda é inocente, ou você acha que ele sabe exatamente o que está fazendo? Cole não esperou a poeira baixar. A corda foi cortada. O galho ficou imóvel, e irmã Amélia caiu em seus braços com força suficiente para tirar o fôlego de ambos. Por um segundo, ela estava pressionada contra seu peito, saías emaranhadas, coração acelerado, nenhum lugar para olhar exceto para cima, para seu rosto. Então, ele a colocou no chão, firme, mas perto. Mais perto do que as pessoas da cidade jamais aprovariam. Ela tentou ficar em pé e suas pernas falharam. Calma, ele disse. A palavra simples, quase gentil. Para qualquer um observando de longe, poderia soar como algo completamente diferente. O delegado pigarreou. O reverendo Crow não falou. Ele sorriu. Cole conhecia aquele sorriso.
Era do tipo que esperava os rumores fazerem o trabalho. Ele levantou Amélia em seu cavalo sem cerimônia. Um braço sob seus joelhos, outro em suas costas. Ela estremeceu quando ele a tocou novamente. Não porque doeu, mas porque ela se lembrou de quão perto suas mãos haviam estado momentos antes. Você não deveria. Ela sussurrou, respiração rasa. Eu sei, ele respondeu, já montando na sela. Eles cavalgaram rápido para fora da vista da missão, poeira seguindo atrás deles como uma promessa que não desapareceria. Os choupos rarearam, o ar esfriou perto do rio Santa Cruz e o mundo parecia menos lotado, menos vigilante. O rancho de Cole ficava baixo e quieto, nada sofisticado, apenas uma varanda, uma bomba de vento e um pedaço de sombra que parecia misericórdia. Ele a carregou para dentro e a colocou na cama, virando-se tempo suficiente para buscar água e pano limpo. Ela o observou pelo canto do olho. Homens como ele não deveriam ser cuidadosos. Quando ele se ajoelhou para verificar as queimaduras da corda, sua respiração prendeu novamente. O tecido de seu hábito havia se deslocado na cavalgada. Calor e movimento desfazendo o que os votos haviam envolvido apertado. Ela ficou tensa. Ele notou. Não estou aqui para isso, ele disse, sem levantar os olhos. Sua voz soava cansada, como se ele estivesse se defendendo da mesma acusação toda a sua vida. Ele trabalhou rapidamente, olhos baixos, mãos firmes. Houve um momento em que ela sentiu o ar mudar, quando ela soube que ele podia ver mais do que ela queria. Ele pausou, ficou em pé e puxou um cobertor sobre seus joelhos sem dizer uma palavra. Aquele pequeno ato a confundiu mais do que o resgate, assim como o silêncio que se seguiu. Lá fora, a bomba de vento rangia. Em algum lugar distante, um cavalo relinchou. Você não deveria ter voltado para mim, ela disse por fim. Eles vão falar. Eles já estão falando, ele respondeu. E eu não me assusto fácil. Ela o estudou então. Este fazendeiro com poeira em suas botas e contenção em suas mãos. O tipo de homem que poderia fazer um erro parecer uma escolha ou uma escolha parecer um erro. Enquanto seus olhos ficavam pesados, um pensamento se recusou a deixá-la descansar. Se ele cruzava linhas tão facilmente quando ninguém estava olhando, o que ele ousaria fazer a seguir? Uma vez que tivesse certeza de que ninguém o pararia. Cole esperou até a casa ficar quieta. Não o tipo de quietude que significava paz, mas o tipo que significava que alguém finalmente estava dormindo. Amélia estava imóvel na cama estreita, respiração lenta, cílios descansando contra a pele ainda corada de sol e medo. Ele ficou na porta mais tempo do que precisava, não observando seu corpo, mas ouvindo por dor, por febre, por qualquer coisa que lhe dissesse que partir seria um erro. Ela não se mexeu. Foi quando ele fez sua escolha. Cole selou seu cavalo sem acender uma lanterna. A lua dava luz suficiente. Sempre dera. Ele cavalgou de volta em direção à missão com um nó no peito que não se preocupou em nomear. Homens como ele aprenderam cedo que quando algo parecia errado, geralmente estava. A igreja ficava quieta à noite. Todas paredes brancas e sombras longas, parecendo inofensiva, do jeito que cobras às vezes parecem. A porta do prédio dos fundos ainda estava trancada, a mesma que o reverendo Crow havia apontado mais cedo e chamado de proibida. Cole hesitou apenas o suficiente para ouvir. Um cachorro latiu em algum lugar atrás da capela. Depois ficou quieto, como se alguém o tivesse chutado ou jogado carne. Ele esperou uma respiração, duas, depois deslizou ao longo da parede, onde a luz da lua não alcançava. A fechadura não cedeu limpo. Ela lutou contra ele, metal raspando metal alto o suficiente para que ele congelasse e pressionasse sua bochecha contra a madeira. Passos cruzaram dentro do pátio da missão. Lentos e preguiçosos.
Cole não se moveu até que desaparecessem. Então ele tentou novamente, mais suave, mais devagar, como se estivesse retirando uma farpa de sua própria pele. Desta vez, a fechadura finalmente cedeu com um som que pareceu ecoar. Dentro, o ar cheirava a poeira, papel velho e algo azedo que não pertencia a um lugar sagrado. Ele não se apressou. Apressar-se era para homens que tinham medo do que poderiam encontrar. Havia livros razão na mesa, e levou 1 minuto para ele entender. Nomes arrumados, datas marcadas, quantias contabilizadas, como alguém orgulhoso do que estava escondendo. Doações, multas, punições. Nomes de mulheres apareciam mais de uma vez, sempre seguidos de notas na mesma letra apertada. Correção, disciplina, lição entregue. Cole engoliu. No canto havia uma caixa de coisas pessoais, uma fita, um sapato gasto, um livro de orações com uma página arrancada. Isso era o que proibido significava, não sagrado, escondido. Ele pegou o que podia carregar e deixou o resto exatamente onde estava. Deixe o pregador se perguntar quanto havia sido visto. A cavalgada de volta ao rancho pareceu mais longa, não por causa da distância, mas porque cada resposta vinha com outra pergunta. Quando Cole entrou, Amélia estava acordada. Ela não perguntou onde ele havia estado. Ela não precisava. Você olhou de qualquer jeito, ela disse suavemente. Ele encontrou seus olhos. Alguém tinha que fazer isso. Lá fora, um cavalo bufou. Em algum lugar rio abaixo, um cachorro latiu. Depois ficou quieto. Se você ainda está comigo, este é um bom momento para se acomodar. Talvez tomar um gole de chá ou café e ficar um pouco. Se histórias como esta falam com você, considere se inscrever para não perder o que vem a seguir. E me diga algo simples nos comentários. Que horas são onde você está agora? E de onde você está ouvindo? Porque a próxima escolha que Cole faz custará tudo a alguém. E eu prometo que esta história está apenas começando. O reverendo Crow não veio cavalgando com um sermão. Ele veio quieto. O primeiro sinal foram os cavalos. Cole os ouviu antes de vê-los. Couro rangendo, cascos lentos, medidos, o tipo de aproximação destinada a parecer educada. Amélia também sentiu. Ela ainda estava trêmula em pé e odiava isso sobre si mesma. As queimaduras da corda haviam ficado dormentes. Depois, começaram a latejar novamente, como se seu corpo se lembrasse da árvore. Ela estava dentro da casa, sentada porque ainda ficar em pé parecia uma aposta, e seus dedos apertaram o cobertor ao redor de seus ombros. Ele sabe, ela disse. Cole não perguntou como. Homens como Crow sempre sabem. 3 cavaleiros pararam logo antes da cerca. Crow permaneceu montado, mãos descansando tranquilas, sorriso já no lugar como se tivesse sido praticado. Você deveria ter deixado as coisas como estavam, ele gritou. Sua voz carregava aquela calma que faz problemas soarem razoáveis. Cole deu um passo à frente. Você nunca deveria ter amarrado ela. Crow riu. As pessoas têm ideias quando veem coisas que não deveriam. O delegado se mexeu em sua cela. Ele parecia um homem tentando lembrar qual lado ainda estaria de pé amanhã. Ele não olhou para Amélia. Crow desmontou lentamente, olhos vagando em direção à casa. Depois de volta para Cole. Vim pelo que é meu, ele disse, e pelo que você pegou. Cole sentiu o peso dos papéis dentro de seu casaco. Amelia viu a mudança em seus ombros, o jeito que um homem se posiciona quando não há saída limpa. O primeiro soco veio rápido, não de Crow, mas do homem atrás dele. Cole levou na mandíbula e provou sangue, quente e forte. Sua visão piscou branco por uma fração de segundo, e ele teve que plantar suas botas apenas para ficar em pé. O segundo homem investiu. Poeira voou. Alguém bateu na cerca com força. Amelia não gritou. Ela agarrou a lanterna com ambas as mãos, como se pesasse o dobro do que deveria, e cambaleou até a porta. Seu braço tremia, e por um segundo pareceu que ela poderia deixá-la cair em seus próprios pés.
Então ela a arremessou na terra. Vidro estilhaçou, óleo derramou, e o fogo subiu como se estivesse esperando. O calor empurrou todos para trás, e Amélia afundou, joelhos dobrando, sua força indo embora em uma rajada. Por um momento, ninguém se moveu. Cole a viu começar a cair. Isso dividiu sua atenção e quase o matou. Um punho acertou suas costelas com força suficiente para fazê-lo gemer, mas ele não se afastou dela. Ele empurrou o homem de volta com um braço, e com o outro, ele puxou Amélia para trás dele, como se seu corpo fosse uma parede e ela fosse a única coisa que importava. O sorriso de Crow desapareceu. Isso é o que acontece quando mulheres esquecem seu lugar, ele estralou. Amélia levantou seu queixo, voz firme. Não, isso é o que acontece quando homens se escondem atrás de Deus. Cole investiu. Ele empurrou seu ombro contra Crow, derrubando-o, o chapéu do pregador rolando na terra. O delegado hesitou. Então ele viu Crow no chão, poeira naquele colarinho sagrado. E algo no rosto do delegado mudou. O delegado cuspiu para o lado, olhos no rosto inchado de Crow. Eu não assinei para isso, ele murmurou. Ele não sacou. Ele recuou seu cavalo como se tivesse decidido que não queria ser lembrado por isso. Quando terminou, Crow estava deitado, respirando com dificuldade, poeira em seu colarinho, uma bochecha inchando rápido. Cole também estava respirando com dificuldade, e seu lado doía onde aquele punho havia acertado. Os homens que cavalgavam com ele recuaram, de repente inseguros para quem trabalhavam. Cole ficou sobre ele. Isso acaba agora. Crow riu uma vez, amargo e fino. Você acha que a cidade vai acreditar em você? Amélia alcançou o casaco de Cole e puxou o livro Razão. Eles vão, ela disse, porque eles já suspeitam. A noite ficou quieta novamente, mas não era pacífica desta vez. Era o tipo de quietude que espera por consequências. Um dos homens finalmente agarrou Crow pelo braço e o arrastou de volta em direção à cela. Enquanto Crow era arrastado para longe, ele virou a cabeça apenas o suficiente para olhar para Cole e sorrir novamente. Se você acha que isso acabou, ele disse suavemente, você não sabe o que estou disposto a queimar. E parado ali, sob as estrelas com fumaça no ar e verdade finalmente exposta, Cole teve que se perguntar uma coisa. O que Crow destruirá a seguir agora que não tem mais nada a perder? O sol nasceu devagar na manhã seguinte, luz pálida se espalhando pelo rancho como se tivesse cuidado para não perturbar o que havia acontecido na noite anterior. Crow se foi. Assim como o medo que havia vivido nas paredes da missão. Amélia ficou na varanda, pés descalços em madeira quente, observando o rio se mover do jeito que sempre havia feito, firme e despreocupado com a vergonha humana. Pela primeira vez em muito tempo, ela respirou sem estremecer. Cole se apoiou no poste, café na mão, sem dizer nada. Ele colocou o café no chão, tirou seu velho casaco desbotado pelo sol e o colocou sobre seus ombros sem fazer disso algo especial. Então ele caminhou até a cerca que havia sido atingida na luta, pegou a trave solta e começou a consertá-la, quieto e firme. Algumas coisas não precisavam de palavras. Você não me salvou, ela disse por fim. Você apenas me impediu de ser silenciada. Ele acenou uma vez. Isso geralmente é suficiente. Ela tinha uma escolha agora. Voltar para um lugar que usava regras para esconder crueldade, ou entrar em uma vida onde fé significava ficar ereta, não olhar para baixo. Amélia escolheu ficar, não como uma irmã amarrada pelo medo, mas como uma mulher aprendendo quem ela era, quando ninguém lhe dizia onde ela pertencia. A cidade falaria. Eles sempre falavam. Mas desta vez, eles também se lembrariam. Eles se lembrariam do pregador que disse que algo era proibido e usou aquela palavra para manter os outros cegos. Eles se lembrariam do fazendeiro que olhou de qualquer jeito, não porque era imprudente,
mas porque estava disposto a enfrentar o que outros evitavam. Às vezes, a coisa certa parece errada à primeira vista. Às vezes, a mão que alcança parece culpada antes de parecer corajosa. Essa é a lição aqui, não sobre escândalo, não sobre rumores, mas sobre o que acontece quando alguém se recusa a desviar o olhar. Todos nós temos momentos assim, uma linha que nos dizem para não cruzar, uma verdade que nos avisam para não tocar. E às vezes, a parte mais difícil não é o perigo, é o jeito que as pessoas vão olhar para você depois. Como se fazer a coisa certa devesse ter tido o motivo errado. Então, deixe-me perguntar algo. Quando você vê algo que parece proibido, você recua ou você olha mais de perto? E quando alguém estende a mão no meio da confusão, você julga a mão ou a intenção por trás dela? Se esta história fez você pausar, mesmo por um segundo, por favor, toque no botão de curtir. Ajuda mais do que você pode pensar. E se você gosta de histórias que ficam e fazem perguntas reais, considere se inscrever para que possa continuar ouvindo conosco. Me diga nos comentários qual parte ficou mais com você. Foi o momento de dúvida ou a escolha que se seguiu? Porque no final, isso nunca foi apenas sobre um fazendeiro ou um pregador. Foi sobre coragem que parece imperfeita e o poder silencioso de escolher ver a verdade, mesmo quando todos os outros te dizem para não fazer isso.